Meu nome é Su Jin e aos 50 anos descobri que a vida pode desmoronar em questão de semanas. Primeiro foi o relacionamento de 15 anos que terminou numa manhã fria de março, quando Jae-sung disse que precisávamos de um tempo. Suas palavras ecoaram no apartamento vazio com a sentença final, carregadas de uma frieza que me cortou mais fundo que qualquer grito. Lembro-me de ter ficado parada na cozinha, segurando uma xícara de café que esfriava entre minhas mãos, enquanto observava Jae-sung arrumar suas coisas metodicamente. 15 anos de vida compartilhada cabiam em 2 malas. Ele evitava meu olhar, como se eu fosse um fantasma de um passado que ser. A rotina que construiu os anos desmoronou instantaneamente. Não havia mais discussões sobre qual programa assistir. Não havia mais o som da sua chave na porta às 6 da tarde. Não havia mais o cheiro do seu café pela manhã. O silêncio do apartamento se tornou ensurdecedor, preenchido apenas pelo eco dos meus passos. Durante as primeiras noites sozinha, caminhei pelos cômodos como uma alma perdida. A poltrona onde ele lia jornal, a mesa onde fazíamos as rêncio nos últimos anos, as fotografias que agora pareciam documentos não me pertencia mais. A dor era física, uma pressão constante no peito que me fazia questionar se conseguiria respirar normalmente novamente. Aos 50 anos, pensei, como se reconstrói uma vida inteira? Como se aprende a ser apenas eu, depois de tanto tempo sendo nós? Antes de continuar, peço que curta o vídeo e se inscreva no canal. Aproveita e já me diz de qual cidade você está vendo esse vídeo. Vamos seguir. 2 semanas depois, a empresa onde trabalhei por 12 anos me dispensou. A reestruturação, disseram eles, como se essa palavra pudesse amenizar o golpe. Sentei na mesa da cozinha, olhando para as contas acumuladas, sentindo o peso dos anos perdidos em relacionamentos e empregos que não me trouxeram felicidade verdadeira. O escritório onde passei mais de uma década da minha vida se tornou apenas uma memória. Minha mesa, meus projetos, meus colegas, tudo isso foi apagado com uma conversa de 15 minutos com o departamento de recursos. A sensação de descartabilidade era avassaladora, como se minha experiência e dedicação não valessem nada. Voltei para casa naquela tarde carregando uma caixa com meus pertences pessoais. Objetos que pareciam importantes no escritório, agora pareciam insignificantes na mesa da minha cozinha. Um porta-retratos com uma foto antiga, alguns livros técnicos, uma caneca que ganhei no último Natal da empresa. As lágrimas vieram sem aviso naquela tarde chuvosa. Chorei pela mulher que fui, pelos sonhos que abandonei, pela sensação de estar perdida numa cidade que conhecia há décadas. Seul parecia diferente agora, como se as ruas familiares tivessem se tornado labirintos sem saída, como se a cidade inteira conspirasse contra minha felicidade. Sentada no chão da sala, rodeada por contas não pagas e currículos que precisava atualizar, senti que havia chegado ao fundo do poço. Aos 50 anos, parecia tarde demais para recomeçar, tarde demais para sonhar novamente, tarde demais para acreditar que a felicidade ainda era possível. Hye-jin, minha melhor amiga desde a universidade, apareceu na minha porta com soju e palavras de encorajamento. Ela me encontrou ainda de pijama às 3 da tarde, com os olhos inchados de tanto chorar. Sem dizer uma palavra, me abraçou forte e começou a preparar um jantar enquanto eu desabafava sobre todos os... Ela me lembrou dos sonhos que tínhamos quando éramos jovens, especialmente meu desejo de ter um café próprio. Falou sobre como eu sempre soube preparar o café perfeito, como tinha o dom de fazer as pessoas se sentirem em casa. Suas palavras plantaram uma semente de esperança no meu coração devastado. Mira, outra amiga querida, chegou no dia seguinte com uma proposta concreta. Trouxe suas economias e se ofereceu para me ajudar financeiramente. Disse que era hora de apostar em mim mesma, que aos 50 anos ainda havia tempo para recomeçar. Suas palavras me fizeram perceber que talvez o fim fosse apenas um novo começo disfarçado. Naquela noite, as 3 ficamos acordadas até tarde, planejando meu futuro. Hye-jin trouxe seu laptop e começamos a pesquisar pontos comerciais disponíveis. Mira fez cálculos financeiros, mostrando que era viável, pela primulha de esperança acender no meu peito. Durante semanas, caminhei pelas ruas de Myeongdong procurando o local perfeito. Queria um espaço que refletisse minha alma, acolhedor, mas com personalidade.
Visitei dezenas de imóveis, cada um com suas possibilidades e limitações. Alguns eram grandes demais, outros pequenos demais, outros em localizações inadequadas. Está gostando do dorama? Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente sobre o que a Sujin deveria fazer. Refúgio numa rua lateral tranquila, um pequeno espaço com janelas grandes que deixavam a luz natural entrar generosamente. O lugar tinha história, havia sido uma livraria antiga, e ainda podia sentir a energia dos livros e das conversas que aconteciam, desde a cor das paredes a tipo de grãos de café, me fazia sentir. Escolhi tons quentes de bege e marrom, móveis vintage que encontrei em mercados de pulgas, plantas que trouxeram vida ao ambiente. Cada elemento foi escolhido com cuidado e amor. Passei dias pintando as paredes, lixando móveis, organizando cada detalhe. Minhas mãos, que por anos apenas digitaram em computadores, agora criavam algo tangível e belo. A dor física do trabalho manual era reconfortante, uma distração bem-vinda da dor emocional que ainda carregava. Na véspera da inauguração, fiquei acordada a noite toda, misturando ansiedade e expectativa. Olhei para o espelho e vi uma mulher diferente, mais determinada, com um brilho nos olhos que não via há anos. O café representava mais que um negócio. Era minha declaração de independência, minha prova de que ainda era capaz de criar algo bonito. O primeiro dia foi melhor do que esperava. Alguns vizinhos curiosos apareceram, atraídos pelo aroma do café fresco e pela decoração acolhedora. Estudantes universitários descobriram que era um lugar perfeito para estudar. Trabalhadores do escritório próximo começaram a vir durante o intervalo do almoço. Cada xícara servida era uma pequena vitória, cada sorriso dos clientes aquecia meu coração de uma forma que não sentia há muito tempo. Descobri que tinha jeito para conversar com as pessoas, para fazer cada cliente se sentir especial e bem-vindo. O café estava se tornando mais que um negócio, estava se tornando uma comunidade. Foi numa tarde de quinta-feira que ele apareceu pela primeira vez. Min-ho tinha algo nos olhos que me intrigou imediatamente. Uma mistura de melancolia e determinação que reconheci em mim mesma. Era alto, com cabelos ligeiramente grisalhos nas têmporas e usava roupas simples, mas bem cuidadas. Pediu um americano simples e se sentou no canto, observando a rua através da janela com uma intensidade quase palpável. Havia algo na forma como ele segurava a xícara, como se fosse um ritual sagrado, que me chamou a atenção. Suas mãos eram de alguém que trabalhava com precisão. Mais tarde, descobriria que eram mãos de arquiteto. Ele bebia o café lentamente, saboreando cada gole, como alguém que aprendeu a valorizar pequenos prazeres. Ele voltou no dia seguinte, e no outro também. Sempre o mesmo pedido, sempre a mesma mesa junto à janela. Comecei a preparar seu café assim que o via se aproximando pela rua. Havia algo reconfortante na sua presença silenciosa, como se compartilhássemos um entendimento tácito sobre recomeços e segundas. Observei seus hábitos discretamente. Ele sempre chegava às 3 da tarde, ficava exatamente 1 hora e deixava uma gorjeta generosa. Às vezes trazia um caderno e desenhava, outras vezes apenas observava o movimento da rua. Havia uma tristeza elegante nele que despertava minha curiosidade e, admito, minha. Na terceira semana, ele finalmente falou além do pedido. Comentou sobre o aroma do café, sobre como o lugar tinha uma energia especial que o fazia se sentir em paz. Sua voz era suave, mas carregava um peso que me fez perceber que ele também estava passando por alguma primeira conversa real. Aconteceu numa tarde chuvosa. O café estava vazio, apenas nós dois, e o som da chuva criava uma atmosfera. Ele perguntou sobre minha história, sobre como havia decidido abrir o café. Compartilhei brevemente sobre meu recomeço e vi em seus olhos um reconhecimento imediato. Descobri que Min-ho era arquiteto e estava redesenhando sua própria vida após um período de que ele não especificou. Ele havia deixado um escritório prestigioso para trabalhar como freelancer, buscando projetos que realmente o inspirassem. Falou sobre arquitetura como arte, sobre criar espaços que tocassem a alma das pessoas. Nossas conversas começaram a se estender naturalmente. Ele chegava mais cedo, ficava até mais tarde, e gradualmente nossa interação evoluiu de cliente proprietária para algo mais próximo de uma amizade. Havia uma facilidade entre nós que me surpreendeu, como se nos conhecêssemos há muito mais tempo.
Uma tarde, ele trouxe um livro sobre cafés históricos de Seul e o deixou na minha mesa. Disse que pensou em mim quando o viu numa livraria. O simples me tocou profundamente. Havia muito tempo que alguém não pensava em mim de forma tão cuidadosa e atenciosa. Uma noite, quando já estava fechando o café, ele ofereceu ajuda para organizar as cadeiras. Trabalhamos em silêncio, mas havia uma harmonia natural nos nossos movimentos, como se fôssemos parceiros de dança seguindo uma coreografia. Ele me convidou para caminhar até o mercado noturno de Dongdaemun. A caminhada até o mercado foi reveladora. Min-ho conhecia Seul como um nativo, mas via a cidade com olhos de arquiteto, apontando detalhes de construções que eu nunca havia notado. Falou sobre como os espaços urbanos influenciam nosso humor e comportamento, sobre como uma rua bem projetada pode fazer as pessoas felizes. As luzes coloridas do mercado criavam uma atmosfera mágica. Caminhamos entre as barracas, provando comidas de rua e conversando sobre nossos sonhos abandonados e redescobertos. Min-ho me contou sobre sua paixão por projetar espaços que tocassem a alma das pessoas, algo que havia perdido nos últimos anos trabalhando apenas por dinheiro. Provamos tteokbokki numa barraca pequena, rindo quando a comida picante me fez chorar. Min-ho ofereceu seu lenço com uma geza que me fez perceber como havia sentido falta de cuidado masculino na minha vida. Havia algo profundamente reconfortante na sua presença, uma sensação de segurança que não sentia há anos. Quando começou a chover, nos abrigamos numa pequena tenda de tteokbokki. O som da chuva no toldo criou uma bolha de intimidade onde compartilhamos histórias mais profundas. Ele me falou sobre a solidão dos últimos meses, sobre como meu café se tornou seu refúgio diário, o único lugar onde se sentia verdadeiramente em paz. Contei sobre meu relacionamento terminado, sobre a sensação de ter desperdiçado anos da minha vida em algo que não me fazia feliz. Min-ho ouviu com uma atenção que me fez sentir verdadeiramente vista e agida. Não ofereceu conselhos ou julgamentos, apenas presença e compreensão. Naquela noite, percebi que estava me apaixonando novamente. Não era a paixão ardente da juventude, mas algo mais profundente. Min-ho representava a possibilidade de um amor maduro e experiências compartilhadas sobre a sabedoria que vem apenas com a idade. A chuva parou, mas ficamos na tenda conversando até tarde. Falamos sobre livros, sobre filmes, sobre lugares que gostaríamos de visitar. Descobrimos afinidades surpreendentes e diferenças que nos intrigavam. Havia uma química intelectual entre nós que me excitava de uma forma que havia esquecido. Min-ho segurou minha mão brevemente. O toque foi elétrico, carregado de possibilidades não ditas. Caminhei para casa com o coração acelerado, sentindo-me como uma adolescente apaixonada, mas com a consciência e maturidade dos meus 50 anos. Está gostando do dorama? Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente sobre o que a Sujin deveria fazer. As semanas seguintes foram as mais felizes. Min-ho e eu desenvolvemos uma rotina deliciosa. Ele chegava toda tarde, ficávamos conversando até eu fechar o café, depois explorávamos diferentes bairros de Seul. Cada encontro revelava novas camadas da sua personalidade complexa e fascinante. Descobrimos juntos pequenos restaurantes escondidos em Hongdae, galerias de arte em Insadong, templos tranquilos em meio ao caos urbano. Min-ho tinha o dom de encontrar beleza nos lugares mais inesperados, e sua paixão por arquitetura me fez cidade com novos olhos. Uma descoberta. Uma noite no Festival de Lanternas de Cheon, ele segurou minha mão pela primeira vez de forma deliberada. O gesto foi tão natural que pareceu Min-ho me contou sobre a história do riacho, sobre como havia sido restaurado e transformado num espaço de beleza e contemplação. Sua paixão por espaços urbanos bem projetados era contagiante, e comecei a ver a cidade através dos seus olhos de arquiteto. Naquela noite, ele me beijou pela primeira vez. Foi um beijo suave, respeitoso, carregado de toda a atenção romântica que vinha crescendo entre nós há semanas. Senti como se estivesse despertando de um longo sono, como se meu coração estivesse batendo pela primeira vez em anos. Aos 50 anos, descobri que ainda era capaz de me sentir jovem e desejada. Mas havia algo que Min-ho não me contava, e eu podia sentir.
Às vezes, durante nossas conversas mais íntimas, ele ficava distante, como se estivesse lutando contra memórias dolorosas que ameaçavam emergir. Quando eu perguntava sobre seu passado, sobre sua família, ele mudava de assunto com um sorriso que não alcançava os olhos. Havia momentos em que o via olhando para o telefone com uma expressão de ansiedade, como se esperasse uma ligação que temia receber. Outras vezes, mencionava lugares ou situações e depois se calava abruptamente, como se tivesse dito: esses pequenos mistérios criaram uma sombra sobre nossa fé. Enquanto organizava o café, encontrei um papel que havia caído da carteira dele na anterior. Era um cartão de visita especializado em luto. Meu coração se apertou com possibilidades que preferia não considerar. Guardei o cartão, decidindo devolvê-lo sem mencionar que o havia visto. A primeira pista real veio quando uma mulher... Ela parecia nervosa, olhando ao redor como se estivesse sendo seguida, ou como se não devesse estar ali. Usava roupas caras, mas conservadoras, e havia uma tristeza profunda em seus olhos que me lembrou da expressão que Min-ho não estava. Ela deixou um envelope grosso e saiu rapidamente, sem se identificar. Guardei o envelope com cuidado, sentindo que estava segurando algo importante. O peso do papel em minhas mãos ia desproporcional ao seu tamanho, carregado de significados que eu não conseguia decifrar. Durante o resto do dia, o envelope ficou na minha mente como uma presença perturbadora. Resisti à tentação de abri-lo, mas não consegui parar de especular sobre seu conteúdo. Seria uma carta de amor de uma ex-namorada? Documentos legais? Algo relacionado ao trabalho? Cada possibilidade me deixava mais ansiosa. Naquela noite, entreguei o envelope para Min-ho assim que ele chegou. Sua reação foi intensa e imediata. As mãos tremeram ligeiramente e seu rosto perdeu toda a cor. Ele poderia desmaiar. Disse que era sobre um projeto antigo, mas percebi que estava mentindo. Pela primeira vez, senti uma fissura real na confiança que estávamos construindo. Ele guardou o envelope sem abri-lo na minha frente, mas vi que suas mãos continuavam tremendo. Tentou manter a conversa normal, mas estava claramente abalado. Perguntei se estava tudo bem, se precisava conversar sobre alguma coisa, mas ele insistiu que era apenas trabalho. Sua mentira óbvia me machucou mais do que qualquer verdade poderia ter machucado. Conversar sobre qualquer coisa mais. O homem carinhoso e presente que eu havia conhecido parecia estar se escondendo atrás de uma máscara de polidez superficial. Comecei a questionar se realmente o conhecia ou se estava me apaixonando por uma ilusão cuidadosamente construída. A insegurança dos meus 50 anos voltou com força total, sussurrando que eu era ingênua por acreditar que alguém poderia me amar verdadeiramente. Fosse apenas uma distração conveniente, uma mulher solitária fácil de enganar. As noites se tornaram longas e solitárias novamente. Ficava acordada imaginando cenários terríveis. Min-ho, casado, envolvido em algo ilegal ou simplesmente brincando com meus sentimentos. Cada possibilidade era mais dolorosa que a anterior, e comecei a me preparar emocionalmente. Hye-jin notou minha mudança de humor imediatamente. Durante um almoço, ela me confrontou diretamente sobre minha aparência cansada e minha... Contei sobre a mulher misteriosa e o envelope, sobre como Min-ho estava se comportando de forma estranha. Ela me aconselhou a confrontá-lo diretamente. Aos 50 anos, disse Hye-jin com sua franqueística, não temos tempo para jogos ou meias-verdades. Se ele não pode ser honesto contigo, então não merece teu amor. Suas palavras me deram coragem para buscar respostas, mesmo temendo o que poderia descobrir. Decidi que preferia uma verdade dolorosa a uma mentira confortável. Uma tarde chuvosa, tomei uma decisão que mudaria tudo. Quando Min-ho saiu do carro mais cedo que o usual, dizendo que tinha um compromisso importante, decidi segui-lo. Meu coração batia forte enquanto caminhava atrás dele pelas ruas molhadas de Seul, um prédio antigo em Gangnam, um edifício elegante, mas com ar melancólico. Esperou na entrada por alguns minutos, mesmo a mulher do envelope aparecesse. Eles se cumprimentaram com familiaridade, mas não como amantes. Havia algo mais formal, mais doloroso em sua Conversaram intensamente por quase 1 hora, e mesmo à distância pude ver que ambos estavam emocionalmente abalados. Vi lágrimas nos olhos dela, que eu havia aprendido a reconhecer.
Meu coração se apertou com possibilidades terríveis, mas também com uma estranha sensação de alívio por finalmente estar próxima da verdade. Está gostando do dorama? Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente sobre o que a Soo-jin deveria fazer. Confronte seguinte quando ele chegou ao café. Havia ensaiado o que diria durante todo o dia. Quando o vi, todas as palavras cuidadosamente preparadas desapareceram. Minha voz tremia, mas estava determinada a saber a verdade. Disse que merecia honestidade, que não podia construir algo real sobre mentiras e meias-verdades. Ele me olhou com uma expressão de nunca havia visto antes, como se estivesse sendo forçado a abrir uma ferida que havia tentado manter fechada. Você tem razão, disse finalmente, com uma voz tão baixa que tive que me inclinar para ouvir. Você merece a verdade, toda ela, mesmo que isso signifique que você vai embora. Suas palavras carregavam uma resignação que me assustou, como se ele já tivesse se preparado para perder tudo novamente. A verdade era mais complexa e dolorosa do que qualquer coisa que eu havia imaginado. A mulher era sua ex-cunhada, irmã da sua falecida esposa. Min-ho não era divorciado como havia me deixado acreditar. Era viúvo. Sua esposa havia morrido em um acidente de carro 3 anos antes, e ele carregava a culpa por ter discutido com ela momentos antes do acidente. Ele me coração. Eles haviam brigado sobre algo trivial. Ele não conseguia nem sob chuva forte e nunca mais. O telefonema do hospital chegou 2 horas depois, destruindo sua vida em segundos. As lágrimas correram pelo meu rosto enquanto ele contava sobre os últimos 3 anos de isolamento e culpa. Como havia se afastado de todos os amigos, como havia abandonado projetos que amava, como havia vivido como um fantasma de si mesmo. A ex-cunhada era a única conexão anterior, e ela o procurava porque a família da esposa o culpava pela morte. Eles acham que se eu não tivesse brigado com ela, se eu tivesse impedido ela de sair naquela noite, ela ainda estaria viva, disse ele, com uma voz quebrada pela dor. E talvez eles estejam certos. Talvez eu seja realmente culpado pela morte da mulher que amei mais que a própria vida. O envelope continha fotos e cartas que sua esposa mais nunca enviado, documentos que a ex-cunhada havia encontrado ao limpar a casa dos pais. Entre eles, uma carta onde ela pedia perdão por discussões passadas, onde dizia que o amava apesar de todas as brigas bobas. A ironia cruel da situação era quase insuportável. Entendi então por que ele havia medo sobre ser divorciado. O peso da perda e da culpa o fazia sentir que não merecia ser feliz novamente, que amar outra pessoa seria traição à memória da esposa morta. Minha própria experiência com recomeços me fez compreender sua luta interna de uma forma que talvez uma pessoa mais jovem não conseguisse. Quando comecei a me apaixonar por você, disse ele, olhando diretamente nos meus olhos pela primeira vez, como se não tivesse direito de ser feliz depois do que fiz, como se minha felicidade fosse construída sobre a dor dela. Amor, segurei suas mãos e disse que todos merecíamos felizes, que o amor não é um recurso limitado que se esgota quando usado. Expliquei que entender sua dor não significava que eu aprovava sua mentira, compreender por que ele havia escolhido esse caminho. Naquela noite, ficamos conversando até sobre sua esposa, como se conheceram na universidade, como ela ria alto demais nos cinemas, insistia em prepará-lo todas as manhãs. Ele falou dela com amor, mas também com a dor de quem carrega culpa há anos. Contei sobre meu próprio processo de iluminado, sobre como havia me culpado pelo fracasso, sobre como aprender a me perdoar foi essencial para conseguir recomeçar. Expliquei que amar novamente não diminuía o amor passado, mas mostrava nossa capacidade de crescer e curar. Ele chorou naquela noite, lágrimas que provavelmente vinha segurando há 3 anos. Chorou pela esposa, pela culpa, pelo medo de amar novamente, pelo alívio de finalmente ter contado a verdade. Segurei-o enquanto ele se desfazia, oferecendo o conforto silencioso que ele tanto precisava. Os dias seguintes foram de reconstrução cuidadosa da confiança. Min-ho me mostrou fotos da esposa, contou histórias sobre ela e gradualmente parou de tratar nosso relacionamento como uma traição à memória dela. Percebi que sua honestidade tardia, embora dolorosa, na verdade fortaleceu nossa conexão de uma forma inesperada.
Conhecer sua história completa me fez amá-lo mais profundamente, não menos. De sentir profundamente, de carregar responsabilidade, mesmo quando... Essas qualidades que o faziam sofrer também o tornavam extraordinário. Decidimos ir devagar, respeitando tanto meu processo de cura da traição, quanto o dele de aprender a viver novamente. Começamos a planejar pequenas viagens, a falar sobre o futuro com cautela, a imaginar como seria unir nossas vidas de forma saudável. Cada passo era consciente e cheio de significado. Uma noite, caminhando pelas ruas iluminadas de Hongdae, Minho me disse que eu havia salvado sua vida. Você me ensinou que é possível amar novamente, sem desrespeitar o passado, disse ele. Respondi que ele havia salvado a minha também, me mostrando que aos 50 anos ainda éramos capazes de grandes amores e grandes transformações. 6 meses depois da nossa primeira conversa honesta, o café estava prosperando de uma forma que superava todos os meus sonhos iniciais. Havia se tornado um ponto de encontro para a comunidade local, um lugar onde pessoas de todas as idades vinham não apenas pelo café, mas pela atmosfera acolhedora que Minho e eu havíamos criado juntos. O relacionamento havia encontrado seu ritmo natural, uma dança delicada entre independência e intimidade. Minho começou a trabalhar numa mesa no canto, criando uma simbiose perfeita entre nossas vidas profissionais e pessoais. Clientes começaram a comentar sobre a energia positiva do lugar, sobre como se sentiam em casa ali. Ele desenhou uma pequena reforma para o café, criando um espaço mais acolhedor e funcional, sem perder o charme original. Trabalhar juntos no projeto me mostrou como éramos compatíveis não apenas romanticamente, mas também como parceiros de vida. Cada decisão era tomada em conjunto, respeitando as opiniões e expertise um do outro. A reforma incluiu uma pequena área de leitura com poltronas confortáveis, uma estante com livros que os clientes podiam trocar e uma parede onde artistas locais podiam expor suas obras. Minho havia transformado meu café num verdadeiro centro cultural comunitário, realizando uma visão que eu nem sabia que tinha, e descobri se chamar Jung-hee, visitante regular do café. Inicialmente senti ciúmes e desconforto, mas logo percebi que ela estava genuinamente feliz por vê-lo reconstruindo sua vida. Sua aprovação significava muito para ele, e gradualmente ela se tornou uma amiga querida para nós dois. Jung-hee me contou histórias sobre a irmã, ajudando-me a entender melhor o passado de Minho sem sentir que estava competindo com uma memória. Ela me disse que nunca havia visto Minho tão em paz quanto estava comigo, que sua irmã ficaria feliz em saber que ele havia encontrado amor novamente. Através de Jung-hee, conheci outros membros da família, que gradualmente aceitaram nossa relação. O processo não foi fácil, alguns ainda guardavam ressentimento sobre o acidente, mas a maioria reconheceu que me merecia uma segunda chance de felicidade. Essa aceitação foi crucial para que ele se perdoasse completamente. Hye-jin e Mira adoraram Minho desde o primeiro encontro oficial. Elas disseram que nunca adiante e em paz, que minha dia havia mudado completamente desde que ele entrou na minha vida. Suas bênçãos foram importantes para mim, validando que estava no caminho certo. Aos 50 anos, a aprovação das amigas tinha um peso especial. O café se tornou palco de pequenos romances e grandes amizades. Casais se conheciam ali, estudantes formavam grupos de estudo, artistas encontravam inspiração. Minho e eu nos tornamos involuntariamente cupidos da comunidade, testemunhando e às vezes facilitando conexões humanas que floresciam no nosso espaço acolhedor. No primeiro aniversário do café, organizamos uma pequena festa que se transformou numa celebração comunitária. Clientes trouxeram amigos, artistas locais se apresentaram e a rua inteira pareceu se animar com nossa alegria. Minho preparou uma surpresa. Havia emoldurado a primeira foto que tiramos juntos, no mercado noturno sob a chuva. Olhando para aquela imagem durante a festa, vi 2 sobreviventes que se encontraram e decidiram juntos. Estávamos diferentes na foto. Mais cautelosos, mais feridos, mas também mais esperançosos. A jornada até aquele momento era difícil, mas cada dificuldade nos havia tornado mais fortes e mais gratos. Naquela noite, depois que todos foram embora e estávamos limpando o café juntos, Minho me pediu em casamento.
Não foi um pedido tradicional com anel e joelhos no chão, mas uma conversa madura sobre unir nossas vidas oficialmente. Quero envelhecer contigo, simplesmente. Quero que sejamos uma família. Disse sim sem hesitação, sabendo que era a decisão certa para esta fase das nossas vidas. Não era a paixão impulsiva da juventude, mas algo mais profundo e duradouro. Era a escolha consciente de duas pessoas maduras que haviam encontrado no outro um companheiro para a jornada restante da vida. Planejamos um casamento simples para a primavera seguinte, apenas com família próxima e amigos queridos. Disse quem éramos agora, duras que encontraram o amor verdadeiro na segunda metade da vida. Cada detalhe seria significativo e autêntico. A cerimônia seria no próprio café, transformado para a ocasião. Min-ho desenhou pequenas modificações temporárias que tornariam o espaço perfeito para nossos votos. Jung-hee se ofereceu para ajudar com as flores, Hye-jin e Mi-ha insistiram em organizar a recepção. Era uma celebração verdadeiramente comunitária. Enquanto escrevo esta história, sentada no café numa manhã tranquila, olho para Min-ho desenhando na sua mesa favorita e sinto uma gratidão imensa. Aos 50 anos, aprendi que nunca é tarde para recomeçar, para se apaixonar, para ser feliz. O café continua sendo nosso refúgio, mas agora é também o símbolo de que os melhores capítulos da vida podem estar ainda por vir. A vida me ensinou que o amor maduro é diferente, mais consciente, mais profundo, mais precioso por conhecermos sua raridade. Min-ho e eu não temos a eternidade pela frente como os jovens, mas temos algo talvez mais valioso: a sabedoria para valorizar cada momento, cada conversa, cada café compartilhado numa manhã ensolarada de Seul. Nosso amor nasceu das cinzas de vidas anteriores, foi temperado pela dor e amadurecido. É um amor que conhece o valor da honestidade, da paciência, do perdão. É um amor que sabe que a felicidade não é garantida, mas exatamente por isso deve ser celebrada quando encontrada. O café continua cheio de vida, de histórias, de possibilidades. Cada cliente que entra carrega sua própria jornada, seus próprios sonhos e dons. Min-ho e eu nos tornamos guardiões desse espaço de esperança, oferecendo não apenas café, mas também a prova viva de que recomeçar é sempre possível, em qualquer idade, em qualquer circunstância.